Boa noite a todos. Boa noite. Graças a paz do nosso Deus. Estamos começando mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Eu quero convidá-los nessa hora a abrirem as suas Bíblias no Salmo 51. Salmo 51. Nós vamos ler a partir do verso 1, Salmo 51, diz assim a palavra do Senhor: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade, e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Esse é o momento do culto do qual nós colocamos o nosso coração diante do Senhor. Sabemos que, apesar de caminharmos diante do Senhor, o nosso coração é tão fraco, tão falho, e carecemos sim de arrependimento, de confessar os nossos pecados, de colocar o nosso coração diante do Senhor, para que possamos sim prestar um culto a Ele, louvar ao nome dEle. Ele é misericordioso, Ele pede em Sua palavra que nós venhamos a colocar o nosso coração, o nosso pecado diante dEle. Ele é fiel e justo
nos perdoar o pecado e nos limpar de toda a injustiça. Vamos estar orando nesse momento. Quero convidar nosso irmão, presbítero Ari, nessa oração de confissão. Deus, nós queremos agradecer novamente, porque o Senhor nos deu hoje, outra vez, a oportunidade de poder estar junto aqui, reunidos nesta noite, já ouvindo a Tua palavra, já ouvindo hinos, e cantamos o hino a respeito do derramamento da nossa esperança diante de Ti. Que o Senhor possa abençoar nossas vidas. Realmente nós viemos querer derramar o nosso coração na Tua presença para que nós possamos ser abençoados por Ti, Senhor. De maneira que o Teu Espírito possa entrar em nossos corações e fazer morada em nossas vidas, para que possamos louvar e glorificar o Teu nome todos os dias. Como disse Davi, tenha misericórdia de mim, tenha compaixão. Davi sabia que o Senhor é misericordioso e a bondade do Senhor é longa e é para sempre. Por isso ele clama sempre a Tua bondade e a Tua misericórdia, para que sejas apagado a multidão dos pecados que nós pecamos contra Ti. Nesta noite eu Te agradeço por cada irmão que está presente, por cada visitante, por cada criança, por cada jovem. Que o Senhor possa abençoar o coração de cada um que veio nessa noite, e quando sair daqui para a sua casa de volta, ele possa, Senhor, sair satisfeito e alegre, porque ele te adorou, porque te louvou, que és um Deus de verdade, um Deus de salvação, um Deus que perdoa, um Deus que salva. Por isso nós queremos nessa noite novamente, Deus, entoar louvores a Ti. E ainda, Senhor, pedir que a palavra que será lida, será falada, será explicada, poderá encher todo o vazio do nosso coração, para que Ele possa fazer morada em nós, e lá fora no mundo, nós possamos, Senhor, também espalhar e dizer a Tua mensagem àqueles que ainda não Te conhecem como Senhor e Salvador das suas vidas, para que lá fora também as pessoas possam ter também o mesmo desejo de Te cultuar, como nós aqui nessa noite. Por isso agradecemos mesmo em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Quero convidar aqueles que quiserem, puderem se colocar de pé para adorarmos ao nome do Senhor juntos nessa hora. Espírito
Pai, diante da Tua presença santa, nós nos achegamos nessa hora, ó Pai, declarando, Pai, como nesse canto, que santo é o Senhor. O Senhor é um Deus maravilhoso, ó Pai, ter contemplado a vida de cada um de nós. E nós, nessa noite, ó Pai, nos achegamos diante, Pai, do Teu trono de graça, com o nosso coração, ó Pai, desejoso de ser pelo Senhor tocado, ó Pai, transformados a cada dia, Senhor, de glória em glória, como diz Tua palavra. Oh, Pai querido, venha receber esses louvores ao Senhor. Nos ajuda, Pai, que acima de tudo a nossa vida seja, Pai, um louvor agradável ao Senhor. Contempla cada um de nós, Senhor, dê-nos, Senhor, da Tua graça. Enche o nosso coração com a Tua alegria, que possamos sim nessa noite, ó Pai, nos alegrar diante do Senhor, cultuá-lo e render graças e glórias ao Teu santo e bendito nome, o nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Amém.
Senhor. Esse nosso último canto, hoje como sendo o terceiro domingo do mês, é o dia do real missionário, da oferta missionária. Pedi meu coroinha que bota aqui no centro das ofiláceas. Então, aqueles que trouxeram suas ofertas poderão estar depositando nessa hora, tá certo? Chegando a teus ouvidos, Senhor, um canto dos nossos corações, e abençoar, Senhor, todos aqueles que puderam e tocaram no seu coração com essa oferta, para ajudar outras pessoas, Pai, que precisam, para levar sua palavra, Pai, a lugares mais longe, que possam levar o coração de outras pessoas. Ó, Pai, muito obrigado, Senhor, por vários momentos em nossas vidas. Eu sempre esteja ajudando. Muito obrigado, Pai. Amém. Amém. Quero chamar aqui na frente as crianças. Vamos fazer os passinhos bem bonitos? Bem bonito? Bem? Os meus pezinhos juntos estão. Os meus pezinhos
dedinhos juntos estão, cruzo os dedinhos da minha mão, cruzo os dedinhos da minha mão, abaixo a cabeça com atenção abaixo a cabeça com atenção, e fecho os olhinhos em oração. fecho os olhinhos em oração. Eis. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por esse privilégio de ver essas crianças aqui na frente. Que o Senhor venha abençoar cada uma delas, Senhor. Também te pedimos, Senhor, pela professora que se preparou, Senhor, para trazer a mensagem na linguagem delas, Senhor. Abençoa as professoras, abençoa os alunos, Deus. Abençoa esses pais que trouxeram essas crianças, Deus. É o nosso pedido nessa noite, que o Senhor venha abençoar. Que o Senhor venha falar, Senhor, ao coraçãozinho deles, Senhor, na linguagem deles. Em nome de Jesus, que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Então, nós pode se assentar. Muito bom ter cada um de vocês aqui nessa noite, para juntos adorando ao nome do Senhor. Fico muito feliz de ver a cada um de vocês, aqueles que nos visitam também nessa noite, muito nos alegra, né? Está aqui a família do Elias, a Vanessa e a Jaque. Sinto-se à vontade. A Jaque é da casa, né, Jaque? A Vanessa, a Jaque também quer, mas a Vanessa está mais do que ela agora, né, Vanessa? Então sintam-se à vontade. Está também aqui com a gente o Marquinho e a Jaque, lá no Jordão, junto com a Rebeca, que subiu ali. Deus abençoe esse casal maravilhoso, generoso. Deus abençoe grandemente. Para o lado de cá, temos o Francisco e a esposa, que já são da casa também. Aqui atrás também tem duas senhoras. Sintam-se à vontade no nosso meio. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Obrigado. Quero ir com vocês nessa noite, lá em Lucas, no capítulo 1. Hoje nós leremos do verso 26 ao verso 38. Lucas, capítulo 1. Nós leremos do 26 até o 38. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era Jessé. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril,
porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Vamos orar? Deus santo, Deus maravilhoso, diante da tua presença santa, ó Pai, nós chegamos nessa hora com o nosso coração desejoso, ó Pai, de ouvir a tua palavra, Senhor, de ser por ela transformado a cada dia, ó Pai. Que a tua palavra nessa noite, ó Pai, encontre aqui nesse lugar, Pai, corações abertos, Pai, para te ouvir, que haja terra fértil, que a tua palavra venha crescer e dar frutos para a honra e glória do Senhor. Senhor, venha iluminar o nosso entendimento, ó Pai, venha iluminar o nosso coração, repreender toda distração, ó Pai. O Senhor conhece como cada um chegou aqui nessa noite. O Senhor conhece o mais íntimo de cada coração, aquilo que tem nos perturbado, aquilo que tem tirado a nossa paz, possa ser levado cativo nessa hora, aos pés de Cristo Jesus, ó Pai. Nada venha roubar de nós a essência da Tua palavra. Nos conduza nessa noite, Pai, para a honra e glória do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Deus, Ele continua o plano de redenção, ou seja, o plano de resgatar a humanidade. Domingo passado nós vimos quanto as orações feitas por pessoas comuns, como eu e você, se encontram com o plano de Deus e algo extraordinário acontece. Nós vimos que um casal de idosos, avançado em dias, né, para não dizer que é velho, a Bíblia fala essa linguagem um pouco mais suave, né? Eles eram avançados em dias, mas na linguagem de hoje eles eram velhos já. Esse casal, ele ora e Deus manda um filho, né? Zacarias e Isabel, eles oram pedindo um filho. E essa oração de Zacarias e Isabel, ela encontra com o plano de redenção de Deus, que começa lá no Éden. Quando Adão e Eva pecam, o Senhor já faz um plano de redenção, que a descendência da mulher esmagaria a cabeça da serpente, e esse plano ele percorre todo o Antigo Testamento, vai culminar na vida de Cristo. Então a oração de Zacarias e Isabel, ela colidiu com a vontade do Senhor, e Deus então o início do plano de salvação, o plano que Deus estabeleceu antes da fundação do mundo, porque ele não foi pego de surpresa. Às vezes nós pensamos, né, por que Deus permitiu a queda? Eu acho que ele foi pego de surpresa. Não, antes da fundação do mundo, o Senhor já tinha programado, já tinha planejado em trazer o Redentor para a terra. E hoje, nessa noite, nós falaremos de outra pessoa que foi usada por Deus para cumprir esse plano. E é sobre isso que eu gostaria de conversar com vocês, fazendo parte do plano da salvação. No 6º mês da gravidez de Isabel, o anjo já havia visitado Zacarias no templo, lembram? Zacarias teve aquela visão, achou que ele era avançado em dias, não confiou muito na palavra do Senhor, e como um castigo, ele ficou mudo. Falava só por sinal, né, por gesto, e fazia então 6 meses, desde que Isabel ficou grávida, o anjo ele vem agora e ele aparece a Maria. E as palavras, né, que o anjo, mesmo o anjo Gabriel, que foi usado para falar para Isabel, para falar para Zacarias de como seria o filho que eles gerariam, agora vem para falar a respeito do nascimento de outra pessoa. É interessante quando o anjo fala a respeito de João Batista. No capítulo 1, acompanha comigo aí o verso 14 até o 17. E quando o anjo fala para Zacarias a respeito do filho que nasceria de Isabel, sua esposa, nós sabemos pela palavra que é João Batista. Em ti haverá prazer e alegria, muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já no ventre materno. Essa é a predição em relação a João Batista. Agora,
o mesmo anjo Gabriel, ele vai até uma cidade de Nazaré, uma cidade a 110 quilômetros ao norte de Jerusalém, insignificante, nem quando era para ser considerada uma cidade, uma aldeia de aproximadamente 500 habitantes. E ninguém podia imaginar que o plano da salvação de Cristo, o plano que Deus propôs em Cristo antes da fundação do mundo, fosse se dar de uma maneira tão simples. As pessoas esperavam algo glamuroso, algo, um espetáculo, com luzes e com tudo mais. Talvez um palácio, talvez um lugar mais chique. Mas Deus, ele gosta de fazer esses contrapontos, né? De mostrar para os seres humanos que o que importa é a essência, o que importa é o plano ser cumprido. Deus não está preocupado com pompa, Deus não está preocupado com glamour que nós, seres humanos, muitas das vezes enchemos os nossos olhos, não é assim? Talvez se nós fôssemos fazer um plano para salvar a humanidade, nós faríamos uma coisa tão esplendorosa, né, com luzes e flashes, até com setinha dizendo assim, foi eu que fiz, piscando o tempo todo, mas Deus, ele faz de maneira diferente. Ele vai a uma cidade pequena, insignificante, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi. Esse era José e Maria. Interessante que eles eram noivos. E o noivado daquela época é muito diferente do noivado de hoje. Hoje qualquer coisa, a pessoa se separa, vai embora, cada um para a sua, ou até ficam ali muitos e muitos anos, noivado, até casar. Depois de 14 anos, não, acho que essa não é a pessoa certa para mim não, vou buscar outra. Está 14 anos junto, não viu que não era a pessoa certa? Mas o noivado daquela época era algo diferente, era uma promessa solene de casamento tão obrigatória que seria necessário um divórcio para desmanchar essa união, né? Então o anjo aparece para Maria, uma moça nova, 12, 14, 16 anos no máximo, de uma cidade pequena. E o anjo chega para ela, e a saudação que o anjo faz a Maria é digno de nota. Ele chama muito favorecida no versículo 28, no texto que nós lemos. Entrando o anjo onde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida. E no verso 30, ele fala para Maria: Maria, não tema, pois tens achado graça diante de Deus. Nesse ponto aqui eu gostaria de esclarecer algumas coisas. Porque Maria, ela recebeu graça da parte de Deus ao trazer o Filho de Deus ao mundo. E nós estamos acostumados a ouvir, né? Ave Maria, cheia de graça. Estamos, né, acostumados a ouvir isso, né? Como se a graça que Deus deu a Maria, ela pudesse transferir a outras pessoas. Mas não é isso que o texto diz. Ela foi agraciada, ela foi contemplada pela graça. Não que por ela só ela pudesse passar essa graça às outras pessoas, não. Ela teve uma tarefa maravilhosa, teve uma incumbência divina, mas ela não tem esse poder de transferir essa graça a outras pessoas. Nós também, aqueles que creem em Cristo, são agraciados também por isso. Efésios 1,16 nos diz, 1,6, para louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, ou seja, nós somos também agraciados. Mas aqui também eu queria, né, dois erros comuns que acontecem em relação a Maria. Uma superestima em relação a ela, como se ela tivesse poderes iguais a Cristo. Isso a palavra de Deus não nos dá base para isso. E uma outra coisa também é pessoas que desprezam totalmente ela. Ela foi uma mulher muito corajosa, porque naquela época o adultério era crime de morte, e morte de apedrejamento. Então ela sofreu, ela teve a possibilidade
de ser considerada adúltera e ser morta e ser apedrejada, e ela teve essa coragem. Então nós não podemos desprezá-la também. Vemos nela alguém de uma coragem, alguém de uma disposição em servir a Deus, que cabe a cada um de nós, e nós podemos sim aprender com Maria. Imagina um bairro de 500 pessoas. Areias de Baixo tem mais ou menos quantas pessoas? Umas 2.000 pessoas? Alguém se separou aqui, todo mundo sabe? Todo mundo sabe. Imagina uma cidade de 500 pessoas. Ninguém ficava no Instagram, no Facebook para ver outras coisas. A gente queria saber a fofoca do dia a dia, né? Imagina o risco que essa mulher sofreu de ser ali. Depois, mais para frente, a gente vai ver que José tenta fugir desse relacionamento, mas de uma maneira onde não fosse expô-la, porque se caso acontecesse, ela seria apedrejada. E Maria, então, essa moça simples, de uma cidade pequena, ela fica perturbada com aquilo que o anjo fala para ela. Por que o Senhor está falando assim comigo? Bem-aventurada, favorecida, não tenhas medo. Ela começa a ficar perturbada. E assim como foi com Zacarias, quando o anjo disse: olha, o nome dele será João. Deus é gracioso. O nome do filho que você terá será Jesus. Sabe por quê? Javé é a salvação. O plano de Deus do Éden vai começar a desenrolar. Talvez os profetas eles não tinham a noção, o discernimento de o que seria aquilo que eles profetizaram há tantos anos antes. Assim como Isaías, que profetizou muito claramente, mas ele não tinha ideia de como Deus entraria na história e traria da barriga de uma virgem simples, de uma cidade pequena, o rei criador de todas as coisas e aquele que traria salvação no mundo. 400 anos de silêncio entre Malaquias e Mateus, sem profecias, sem o mover de Deus, e agora Deus entra na história, Ele intervém na história. E o que o anjo fala em relação a Jesus para Maria é muito parecido com aquilo que ele fala para João. Ele será grande, João também seria grande. De nascido de mulher, ninguém seria maior do que João. Mas em relação a Jesus, fala que ele é chamado de Filho do Altíssimo. O Deus encarnado, o Deus que criou os céus e a terra, criou a cada um de nós. Ele desceu da sua glória e habitou entre nós cheio de graça e de verdade. O Verbo se fez carne, habitou entre nós cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João 1,14. O próprio Deus, deixando a sua glória, habitando dentro de uma pessoa simples. Algo tão frágil, algo tão delicado. Você consegue imaginar isso? Como Deus ele conduz as coisas, e como o plano dele é perfeito, e como ele tem certeza que o plano dele vai ser cumprido. Talvez se fôssemos nós, cercaríamos com tanques de guerra para não deixar ninguém chegar perto de Maria. Eles sofrem todos os revés da vida, eles vão para lá, vão para cá, mas o plano que Deus estabeleceu vai ser cumprido. O plano da salvação vai ser cumprido. Ele fala que além de ser o Filho do Altíssimo, ele seria o que substituiria Davi no seu trono, porque há essa profecia de que ele seria o filho de Davi, da descendência de Davi, mas o reino que ele estabeleceu não é o reino da terra, não é esse reino que nós vemos, é o reino espiritual, é o reino de Deus entre os homens. E é por isso que os judeus então eles ficam inconformados. Eles esperavam um rei esplendoroso, forte,
assim como foi Davi, que fosse livrar eles da escravidão, que fosse tirar eles debaixo da mão pesada de Roma, mas ele veio para estabelecer um reino espiritual que começa a partir do momento no qual nós aceitamos ele começa a reinar. O reino de Deus é onde ele pode reinar completamente, e esse reino não é o reino da terra. É interessante que quando ele está no Getsemane, ele fala: olha, por que vocês estão aí perturbados? Pedro vai e corta a orelha de Malco. Olha, se eu quisesse nesse momento, eu rogaria ao meu Pai, ele mandaria muitos anjos, mas o reino do Senhor não é o reino da terra. Ele seria sim o rei que reinaria e vai reinar eternamente. O plano da redenção ele já começou, mas será completo para a honra e glória do Senhor Jesus. E aplicando essa palavra, esse primeiro ponto, às nossas vidas, assim como Maria recebeu graça para receber o Filho de Deus, a Igreja de Cristo, aqueles que confessam o seu nome, também recebem a mesma graça para levar a Deus ao mundo. Ninguém aqui mais vai ser abençoado de carregar Cristo novamente, como foi Maria, mas nós temos a incumbência e a honra de levar a Jesus aqueles que não conhecem. Essa é a tarefa da igreja, e essa graça que nos foi derramada em Cristo Jesus faz com que nós venhamos a levar esse Jesus. Talvez aqui nessa noite você ainda não foi alcançado por Cristo. Talvez aqui nessa noite você ainda se encontra em escuridão e trevas. Mas eu digo para você que a graça de Deus maravilhosa, ela faz com que as escamas dos nossos olhos caiam. Ela faz com que o nosso coração se transforme de tal maneira que aquilo que parecia uma loucura passa a ser algo maravilhoso, algo do qual nós nos alegramos. Esse é o reino de Deus quando vem sobre o coração do ser humano. E o plano da salvação, ele é algo maravilhoso, porque ele pega pessoas que você olha e diz assim: aquela dali não tem mais o que fazer. Deus pega aquela pessoa, transforma o coração dela e faz com que ela leve essa graça aos outros. Então essa é a graça que foi derramada sobre cada um de nós, impulsiona a igreja também a proclamar esse reino. O reino de Deus, que o Senhor venha reinar em nossos corações. Porque às vezes nós queremos fazer coisas grandiosas, mas o nosso coração ainda não se rendeu a Cristo. E quando o nosso coração não se render a Cristo, nós ficaremos dando murro em ponta de faca, correndo atrás do vento, atrás de tantas coisas, e a inquietude, a ansiedade, o desespero só aumentam. Porque esse reino que ele estabeleceu, essa graça que contempla as nossas vidas, ela preenche a cada um de nós de tal maneira que chega a transbordar e respinga na vida de outras pessoas. Jesus é a salvação. Jesus é a salvação do mundo. Não é o presidente tal, não é o fulano de tal, não, é Cristo que é o Salvador do mundo. E nós temos brigado tanto, por partido tal, fulano de tal, eu vou votar nesse cara aqui. Esse ano que vem agora, os ânimos aflorados como estão, porque muitas pessoas estão depositando a confiança delas num rei da terra, num rei tão corrupto como cada um ser humano, sem a graça de Deus. Então não cabe a cada um de nós colocar a nossa esperança
nesse reino terreno, a salvação ela vem de Deus. O mundo estava em trevas e viu grande luz, Isaías vai dizer. O povo que estava em trevas, ele viu a luz resplandecer, e a igreja de Cristo é responsável por levar essa luz, por ser essa luz. Aqueles que nesse momento se encontram apagados. Há tanta gente hoje que está apagada. Há tanta gente hoje que está trancada em algum lugar. Há tantas pessoas hoje que perderam o significado da vida. Há tantas pessoas hoje que acordaram com um desejo imenso de tirar sua vida. Há tantas pessoas cuja vida está tão ruim, a angústia é tão grande, que elas preferem tirar a vida. E a mensagem que Cristo nos dá é que há esperança, é que há o amor de Deus derramado sobre cada um de nós, há esperança. Por mais difícil que as coisas possam parecer, em Cristo nós temos esperança. Eu não sei como está a sua vida aqui nessa noite. Não sei as angústias que trouxeram aqui nessa noite. Não sei como está o teu coração. Talvez o teu coração está inquieto. Talvez seja o seu casamento, o seu relacionamento. Cada um sabe como chegou aqui dentro. Mas a boa nova é que a luz de Deus, ela resplandece. E aonde a luz de Deus resplandece, as trevas vão embora. As trevas da angústia, as trevas do desespero, elas vão embora. E quer uma coisa para confortar o teu coração? Por mais difícil que pareça, que o mundo pareça estar, nós olhamos as notícias e ficamos perturbados, não é verdade? Uma outra fase de doença, de vírus, é uma nação que vai invadir a outra, é a família sendo derrubada, coisas em cima de coisas. E às vezes a gente para e pensa, será que o Senhor está vendo tudo isso? As rédeas do mundo estão nas mãos de Jesus. As rédeas da humanidade e da nossa vida estão nas mãos de Jesus, e isso é motivo para nós nos alegrarmos, como essa esperança, esse plano de salvação, esse reino anunciado, significa que há um rei reinando sobre as nossas vidas, e o nome dele é Jesus. Javé é a salvação. Segundo lugar, meus irmãos, o cumprimento da promessa. Após o anúncio do anjo a Maria, ela daria um filho, ela fica perturbada com isso. Mas como assim? Eu não tenho relacionamento com nenhum homem, como isso pode acontecer? Como pode acontecer isso? E a palavra vai nos dizer que o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Assim como o Senhor habitou no tabernáculo, habitou no templo, a sua glória foi manifesta ao povo de Israel, agora ele vem se habitar no ventre de uma mulher simples, humilde daquela época. E esse ato que o Espírito Santo fez, ele deu início ao plano da salvação. O plano da salvação foi colocado em prática. Isabel agora está grávida de 6 meses. Aquela que era avançada em dias está grávida de 6 meses. Vai nascer João Batista, que significa o Senhor é gracioso. E a graça de Deus, ela foi derramada sobre a humanidade. Porque o que a humanidade merecia era o castigo de Deus. O que a humanidade merecia era ser condenada.
Porque todos nós pecamos. Todos nós já nascemos em pecado, como diz o salmista. Nasci em pecado concebeu minha mãe. Mas Deus, Ele tem em vista a promessa que Ele fez, que Ele salvaria, que Ele cumpriria essa promessa. E quem, parando para pensar, mas como que essa redenção vai acontecer? Como Deus vai salvar o mundo? Como Deus, nesse plano que ninguém consegue entender, nessa simplicidade toda? Isso, os mais desatentos, os mais incrédulos, é algo impossível. Mas o próprio anjo responde no versículo 37, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Ele prometeu que salvaria a humanidade. Ele prometeu que viria para salvar a humanidade. Porque todas as alianças feitas, desde Noé até os profetas, nenhuma deu certo. Agora Ele faria uma nova aliança, mandaria o seu filho, e o sangue do seu filho, sim, traria essa reconciliação. Ele prometeu que salvaria a humanidade no Éden. Ele cumpriu. Porque Deus, Ele é fiel. Às vezes a gente usa essa palavra assim, de maneira tão corriqueira, Deus é fiel à sua palavra. Ele falou que faria, e Ele fez, e Ele cumpriu. E nós aprendemos com Maria no versículo 38, a fazer parte dessa promessa, a ser envolvida no plano. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Uma menina pequena, mas com uma ousadia, com uma coragem, e ela foi usada, e o nome dela ficou conhecido na história. Ela fez parte do plano da salvação. Ela não salva ninguém, mas ela fez parte do plano da salvação. E que coisa maravilhosa! Fazer parte do projeto de Deus para abençoar as pessoas. Fazer parte do plano de Deus para salvar a humanidade. Essa é a tarefa que a Bíblia fala que os anjos queriam fazer. Mas Deus deu essa tarefa à igreja de proclamar, de ter essa ousadia, de ter essa coragem. Cumpra-se em mim conforme a tua palavra. Eu quero ser usado nesse projeto. Eu quero fazer parte, sim, Senhor, daquilo que o Senhor está fazendo na humanidade. E aplicando essa palavra ao nosso coração. A promessa de Deus, ela foi cumprida no nascimento de Jesus, e essa é a verdade, essa verdade gloriosa que dá esperança. E talvez nós estamos tão acostumados com isso que eu estou falando aqui, pode ser que seja novidade para alguns, mas para a grande maioria de nós não é novidade. Só que com o passar do tempo e com o apego a tantas outras coisas, o nosso coração não se alegra mais nessa certeza. Certeza de que a graça foi derramada, certeza de que o plano da salvação foi cumprido em Jesus, que Deus é fiel à sua promessa, que Ele não deixou a humanidade perecer. E nós que andávamos perdidos nos nossos delitos e pecados, Ele nos alcançou, nos deu vida, vida com abundância. Essa é a certeza, essa é a verdade. E uma coisa maravilhosa que esse texto nos ensina: assim como Deus morou no ventre de Maria, Ele mora no coração de cada um de nós, através do Espírito Santo. 1 Coríntios 6,19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Isso é mais loucura ainda, não é verdade? O Deus que rompeu a história, se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Agora Ele sobe aos céus e manda o Espírito Santo a morar no coração do crente.
Isso é muita loucura. E o Espírito Santo morando no nosso coração é a presença de Deus permanente com cada um de nós. É o Deus conosco. É o Emanuel, Deus conosco no nosso coração, habitando todos os dias. É o Espírito Santo que convence da justiça e do juízo do pecado. É o Espírito Santo que consola. É o Espírito Santo que nos conduz diante de Deus. É o Espírito Santo que nos ora por cada um de nós. Nós somos tão feras que nem orar como convém, nós não sabemos. Mas o Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis, intercede por cada um de nós. Olha que coisa maravilhosa isso. Fazer parte desse projeto, fazer parte desse plano. Eu não sei o que enche teu coração de alegria, meu irmão, irmã. Eu não sei o que te faz suspirar. Talvez você queira ser um popstar. Quando eu era criança, eu queria ser cantor sertanejo. Queria ser cantor sertanejo. Cantava no banheiro, queria ser jogador de futebol. Hoje eu estou parecido com a bola, né? Cada um tem um sonho que aquece o coração, não é assim? Quando a gente está ficando mais velho, parece que os sonhos vão embora, né? Mas quando a gente é mais jovem, né? Os sonhos, né? Tem tantos sonhos. Mas pense no projeto de Deus. Pense em fazer parte desse agir de Deus. Pense em fazer parte da mão de Deus a alcançar as pessoas. Olha, tem coisas nesse mundo que trazem prazer. Mas tu vê alguém que está totalmente perdido, desnorteado, ser alcançado pela graça de Deus, ter a vida transformada e começar a viver uma vida para a honra e glória do Senhor, é algo maravilhoso. É algo que aquece o meu coração. Quero ver quando a pessoa vem no caminho dos vícios, das correrias. Ó, o fulano e tal está na igreja. Glória a Deus. Que igreja que seja. Glória a Deus. Me alegra o coração. Porque o plano de Deus alcançou aquela pessoa. Então eu não sei como está o teu coração nessa noite, irmão. Não sei como está a tua vida. Não sei os teus anseios. Não sei as tuas dificuldades. Talvez nessa noite você se encontre tão desanimado, tão desesperado com a vida. E a palavra de Deus, ela nos encoraja a buscar o Senhor para que Ele habite no nosso coração. E Cristo habitando no coração do ser humano, as trevas, elas vão sendo dissipadas. As trevas vão sendo dissipadas. Faça parte, junto comigo, do plano da salvação do nosso Deus. O plano de redenção do nosso Deus. O plano de alcançar pessoas para Cristo. Esse é o projeto dessa igreja para 2022 e diante. Uma igreja que abençoa os de fora. Uma igreja que é um braço estendido para puxar de volta para os caminhos do Senhor aqueles que nesse momento se encontram afastados. Esse é o projeto de Deus, trazer a redenção, o resgate para a humanidade, e que possamos sim colocar a nossa vida à disposição do nosso Mestre. Amém. 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 Vamos colocar de pé. Vamos orar. Senhor nosso Deus, diante da tua presença santa, maravilhosa, nós chegamos, ó Pai. Ó Deus, agradecidos, ó Pai, pela tua bondade, ó Pai, pela tua misericórdia, pela tua fidelidade, Pai, porque o teu plano se cumpriu, Senhor. Porque a promessa que o Senhor fez de resgatar a humanidade, o Senhor levou a sério. Levou até o final, Senhor. E nessa noite aqui, reunidos junto com os meus irmãos, ó Pai,
Nós temos a alegria, Senhor, temos o privilégio, Senhor, de ser abençoado pelo Senhor, de ser com o nosso coração, Senhor, aquecido diante do Senhor. Oro nessa hora por cada um dos meus irmãos aqui nessa noite, Pai. Visite a cada um deles nesse momento, Senhor. Isso que está inquietando o coração dele, ó Pai. Essa dificuldade, Senhor. Entra, Senhor, com providência, Pai. Vai restabelecendo, restaurando o casamento, Senhor, aqui nessa noite. Relacionamento entre pais e filhos, Senhor, aqui nessa noite, ó Pai. Deus, pessoas com baixa autoestima, Senhor. Vai trabalhando, Senhor. Vai mostrando a ela o quanto ela é querida diante do Senhor. Vai mostrando a ela, Pai, o plano que o Senhor tem para a vida dela, Senhor. Oh, Pai querido, contempla cada um de nós, Senhor. Nos dê uma semana abençoada na presença. Guarda cada um de nós, Pai. Possamos sim, Pai, ser homens e mulheres que agradem o teu coração, que sirvam e vivam para te servir. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmão, receber a bênção. Que a graça do nosso Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno, bondoso, misericordioso Pai, que a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo esteja sobre cada um de vocês, a Igreja de Cristo, espalhada sobre a face da terra, hoje para todos sempre. Amém e amém.